Passados mais de 3 meses, o conflito na Ucrânia não dá sinais de terminar tão cedo. As informações confiáveis sobre o que realmente acontece ainda são poucas, mas a Rússia ganha cada vez mais terreno. O comentário é de Paulo Nogueira Batista. Completaram-se 3 meses do início da guerra na Ucrânia. Que balanço podemos fazer? É muito difícil, as informações são muito incompletas, muito parciais. Toda guerra é uma guerra de informação e essa guerra não é exceção. Mas para qualquer pessoa de espírito crítico, é possível perceber que as informações que chegam aqui no Ocidente, inclusive no Brasil, são informações muito parciais. É um ponto de vista que está sendo veiculado de maneira, às vezes, visivelmente distorcida, e muitas perguntas ficam sem resposta. Por exemplo, a natureza do avanço da Rússia. Ele tem sido lento. A Rússia tem procedido por etapas, avançou na região da capital, depois recuou, concentrou-se depois no leste da Ucrânia e no sul. E isso tem sido atribuído pela mídia ocidental a ineficiências do exército russo ou a heróica resistência da Ucrânia. E, no entanto, há uma outra versão, que é a versão russa, de que eles estão deliberadamente seguindo uma guerra lenta, uma guerra cautelosa com o intuito de poupar as populações civis. Aceite-se ou não essa ideia, os russos consideram os ucranianos um povo irmão, o mesmo povo até chegam a dizer. Putin já disse isso publicamente. E os russos também levam em conta que uma grande parte da população ucraniana, uma minoria muito expressiva, especialmente no leste do país e também na Crimeia, é uma população russa, de língua russa. Portanto, eles têm interesse em poupar a população civil ucraniana e russa que vive na Ucrânia. Por exemplo, o cerco de Mariupol durou 2 meses. Não houve o bombardeio total da cidade. Os russos preferiram cercar a cidade por 2 meses, diferentemente, dizem eles, do que aconteceu, por exemplo, no Iraque ou na Líbia, em que as forças ocidentais, americanas e outras, bombardearam cidades inteiras por completo. Ali não, houve um cerco prolongado, tentou-se criar, nem sempre com sucesso, porque não havia colaboração plena do outro lado, pelo que eu sei, corredores humanitários para evacuar a população civil. Mas as milícias nazistas interferiam e dificultavam, se metiam, se escondiam no meio dos civis, dificultando o trabalho que se tentava fazer de poupar vítimas civis. Que guerra é essa, na verdade, que está sendo lutada na Ucrânia? É uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Em primeira instância, sim, mas como eu já disse, e vários outros já disseram também, é uma guerra por procuração, é uma guerra, war by proxy, como se diz em inglês, onde a Rússia está, na verdade, enfrentando a OTAN, os Estados Unidos, porque o exército ucraniano é um exército treinado, armado e financiado pela OTAN, pelos Estados Unidos e pela OTAN. E, portanto, a Ucrânia está entrando com o que, na verdade, infelizmente? Com as vítimas, né? Com as vítimas, mas o armamento, o financiamento, o treinamento veio todo da OTAN. Isso antes da invasão. A militarização da Ucrânia vinha ocorrendo antes da invasão e foi uma das razões alegadas, com razão ou sem razão, para o que os russos entendem ser uma guerra preventiva de proteção, né? Tudo isso é muito lamentável que se tenha chegado a esse ponto. A Rússia está progredindo, está ocupando grande parte da província de Donbass, que é russófona, Luhansk e Donetsk, já ocupou Mariupol, já ocupou a região do Mar do Azov, está avançando progressivamente e tudo indica que a Rússia tende a prevalecer mesmo do ponto de vista militar. Já se reconhece no Ocidente que a guerra econômica, embora sem precedentes, lançada pelo Ocidente contra a Rússia, não está produzindo os resultados esperados, talvez, que seria de paralisar a máquina de guerra russa. As sanções são pesadas, chegaram a confiscar mais de metade, congelar mais de metade das reservas internacionais da Rússia, que estavam aplicadas em bancos ou em moedas ocidentais. E, no entanto, a economia russa, sofrendo que está, continua capaz de conduzir essa guerra, né? Editoriais importantes de jornais americanos, Henry Kissinger, no Fórum de Davos, já disseram publicamente que a Ucrânia precisa reconhecer a realidade e negociar uma paz em que ela ceda territórios à Rússia. Afirmação muito forte que tem sido feita por jornais e por pessoas da importância de Henry Kissinger. Zelensky já pediu um encontro com Putin. Então tudo indica que a Rússia tende a prevalecer mesmo no campo militar. Isso não significa, entretanto, lamentavelmente, que nós chegaremos a uma paz rápida. Mesmo que se chegue a uma paz entre Rússia e Ucrânia, o conflito
que se agravou agora enormemente entre a Rússia e o Ocidente, deve persistir, deve durar por muito tempo, tendo efeitos importantes sobre a geopolítica mundial.